Boa noite. Quero aqui agradecer a Deus em primeiro lugar pelo dom da vida. Ok? Deixa eu botar aqui o microfone hoje. Hoje eu vou fazer um vídeo de maneira diferenciada, ok? Deixa eu botar aqui. Vamos embora. Boa noite, gente. Boa noite. 8 horas da noite, Feira de Santana, Bahia. Certo? Sexta-feira, né? Sexta-feira não. Sábado. Agora é 8 horas da noite, para mim já é sábado. Como assim, destemido? Gente, olha, o dia não termina de um ponto, não termina de meia-noite. Os homens foi quem mudou, os homens trocou as coisas. O dia não termina de meia-noite, o dia termina de um pôr do sol, o pôr do sol. Como está escrito nas escrituras, né? Então, quando o sol se põe, o dia ali já terminou. Então eu já estou, porque um dia tem 24 horas, né? E essas 24 horas, 12 são escura e 12 é clara, a parte clara. Ou seja, quando a parte clara some, terminou-se o dia, ok? Então, e a parte clara não existe mais. Já é 8 horas da noite aqui em Feira de Santana. Então, o sol não existe mais nesse momento. Então, o dia terminou, ok? Agora nós já entramos na noite do sábado, a parte escura do sábado. A gente agora está entrando na parte, às 12 horas de parte escura do sábado, ok? Quando o dia amanhecer, que é a parte que o sol começar, que o sol nascer, né, e clarear a terra, aí agora a gente vai viver mais 12 partes, 12 horas, aliás, da parte clara do sábado. São 12 horas de parte clara e 12 horas de parte escura. Não é de meia-noite, como se falam por aí. Até os evangélicos estão falando isso aí, né? Isso é uma mentira. Gente, continuando aqui o estudo das Escrituras, eu quero avisar você, meus seguidores, que é muito importante a gente estudar a Bíblia. Porque nós somos pecadores. Precisamos de uma comunhão com Deus. Eu preciso, você precisa. A gente erra praticamente todos os dias. E precisamos manter essa comunhão com Deus e vigiando nossa vida, nosso comportamento, nosso falar. E para isso nós precisamos de uma comunhão com Deus. E eu tenho minha comunhão com Deus. Eu tenho, certo? E a minha comunhão com Deus é mesmo. Você pode olhar aqui, ó. Tem livros. Todos esses livros aqui, ó, são livros inspirados, certo? São livros inspirados. Eu gosto de examinar e estudar, ok? Mas eu queria falar essa noite sobre a apostasia no último tempo. Paulo, escrevendo a Timóteo, né? A primeira epístola de Paulo, servo do Senhor, primeira carta, Paulo escrevendo a Timóteo. Ele, em um do capítulo dessa carta, ele fala sobre apostasia nos últimos dias. Vamos orar? Querido Deus, soberano Pai que está no céu, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso irmão, o único que foi gerado por Ti, porque nós na terra fomos criados, mas Cristo não. Cristo foi gerado pelo Senhor. Por isso que eu considero que o Senhor só tem um filho por geração. E todos nós que aqui na terra, todos aquele que se converte a Ti e que aceita esse filho que Tu geraste, torna-se filho Teu por adoção.
Cristo nos adotou para o Senhor, ó Pai. Então, nos ajuda a compreender, a se aproximar de Ti, a melhorar cada vez mais. Protege-nos de todo o mal que existe nesse mundo. Nos dá força também para falar as verdades e nunca negá-la, porque ao negar a Tua palavra, Senhor, tanto em prática como em palavra, seria um desastre para a minha e para nossas vidas. Então, Pai, eu estou esses dias falando para os meus seguidores. Abençoa eles, são 108 seguidores aqui no meu canal. Não sei o nome de todos. Só sei que eles estão aqui escritos por aqueles que vão se inscrever. Enfim, Pai, guarda junto da rocha, que é Cristo Jesus. Amém. Olha, gente, vamos falar sobre apostasia. Apostasia quer dizer... Vamos ler. Já oramos, né? Vamos ler. Pega a sua Bíblia aí agora no canal Forasteiro. Já se inscreveu no canal? Não? Se inscreve aí. Forasteiro, o Destemido 02 no YouTube. Ok? Se você quiser no Facebook, você pode me acompanhar como Valdicélia Manso da Silva lá no Facebook. Aqui no YouTube é Forasteiro, o Destemido 02. Tudo bem? Tudo bem? Se inscreveu? Agora vai no sininho. Vai no sininho, ativa o sininho e aperta em todas. Ok? Para que toda vez que eu gravar vídeo e que eu estiver subindo aqui no YouTube, você seja notificado e receba meus vídeos aí para que vocês acompanhem e tire suas conclusões. Okay? Tire suas conclusões. Aqui no canal Forasteiro Destemido 02 no YouTube eu falo sobre política e falo também sobre religião. Não tenho estudo, não tenho formação acadêmica. Sou um simples comerciante de pequeno porte e tenho um conhecimento no campo do religioso, também tenho um conhecimento no campo político. Não vou dizer que no campo político eu tenho muita experiência, não, porque eu vim ter um conhecimento sobre a política do nosso Brasil aí, envolvendo os políticos, né? Ali em Brasília, eu vim só me interessar por esse assunto em 2018, quando o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi esfaqueado por Adélio Bispo. Então, desse em diante, eu comecei a me interessar pela política. Mas não tenho muito, eu vou dizer. Agora, tratou-se da escritura, da Bíblia, se vim cai com os ensinamentos errados, mentiras. Sei? Meus vídeos, nessa semana eu fiz um vídeo falando sobre as mentiras, o envolvimento da Igreja Católica com o PT. Ok? Mas isso não existe. Claro que existe. Claro que existe. Abre os olhos. Há uma união entre o partido político e o partido religioso. Qual é o partido religioso? Qual é o partido religioso da Igreja Católica? Fala para mim aí. Do sistema católico. É o PT. Não pode. Que conversa é essa? É sim. Eu posso provar isso. Igreja e Estado. Mas tem um outro assunto e a gente vamos falar depois. Mas por enquanto vamos falar sobre a apostasia, que vai envolver também esse sistema religioso chamado Igreja Católica. Ok? 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim:
apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espírito enganadores e a doutrina de demônio. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta ao seu amigo e irmão na fé Timóteo para apresentar à igreja, no capítulo 4 do 1 Timóteo, Paulo diz o quê? Ora, o Espírito afirma. Quem é o Espírito? Quem estava afirmando a Paulo? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espírito enganador e a ensinamento de demônio. Pois bem, o Espírito aqui, ora, o Espírito afirma, ou seja, quem está afirmando aqui é o Senhor Jesus Cristo, a Paulo, que nos últimos tempos, alguns ou muitos iriam abandonar a fé. Por que eles iriam abandonar a fé? Qual era o motivo desse povo abandonar a fé nos últimos tempos? Por que meio eles iriam abandonar a fé? Paulo continua dizendo, por obedecerem a espírito enganadores e a ensinos de demônio. O abandono da fé aqui está por obedecer a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Esse é o abandono da fé. Não é simplesmente abrir a boca e dizer eu não tenho fé em Deus. A única forma de abandonar a fé é por obedeceres a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Obedecer a ensinos de demônio. Que tipo de ensino é dado hoje dentro da Igreja Católica e dentro das igrejas evangélicas por esse Brasil afora? Porque Cristo, inspirando a Paulo, diz que nos últimos tempos as pessoas iriam abandonar a fé por obedecer. Veja, a fé é abandonada porque essas pessoas obedecem a espírito enganador e a ensinos de demônio. E os demônios ensinam? Claro que ensina. Se os demônios não ensinassem, se os anjos caídos que acompanharam Lúcifer, quando assim foi expulso do céu, se ele não ensinasse, não estava aqui escrito. Não afastaria a fé do povo, porque a fé, a verdadeira fé em Deus e em Cristo, ela cai quando a gente começa a obedecer a espírito enganador e começamos também e aceitamos também os ensinos, as doutrinas dos demônios. Mas para que esses anjos invisíveis aos nossos olhos carnal possa ensinar e enganar
a igreja, as pessoas, ele precisa de boca humana, porque eles são anjos invisíveis. Ele precisa de corpo, ele precisa de um ser humano, para que por meio da boca dele, por meio do seu cérebro, eles possam dar a mensagem. Você já viu algum anjo falando? Você já viu algum anjo visivelmente com esses olhos carnal que eu tenho, que você já viu alguma vez? Não. A gente nunca viu, a gente não consegue, a gente morre imediatamente se a gente deparasse em ver, porque o anjo carrega glória, fogo, poder. Mas a gente começa a ouvir, a gente começa a obedecer a espírito enganador e a ensino de demônio por meio dos pastores, por meio dos líderes religiosos, aqueles que estão na frente do grupo da igreja. É eles que o instrumento de Lúcifer para fazer com que eu e você abandone a fé e obedeça e aceite e obedeça a espíritos enganadores e, consequência, a ensinos de demônio. É por boca dos pastores, dos líderes responsáveis de conduzir. Quem é responsável de conduzir a palavra de Deus a você? Me fala pra mim. Comenta aqui no canal Forasteiro, o Destemido 02 aqui no YouTube. Comenta pra mim aí no comentário aí. Ou responde pra mim. Quem é que ensina dentro da sua igreja? Não são os líderes? Não são os pastores? Eles estão ou não ensinando as doutrinas do demônio? Um absurdo que o Senhor está falando. Calma, muita calma. Toma um copo de água aí. A palavra pode... O que eu estou dizendo pode ser palavras duras. Pode ser tipo um martelo quebrando pedra. Mas é para o meu bem, para o teu bem. Eu não quero que esses pastores da mídia hoje venham enganar você como me enganou durante muitos anos. Então, a palavra de Deus, aqui no capítulo 4, diz: apóstolo Padre, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, nesse tempo que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo nos últimos tempos, o último tempo dado por Deus à Terra, nós estamos vivendo os últimos minutos. E pediu aí que faz projeção de vida para 10, 15, 20 anos. Gente, nós estamos vivendo o apocalipse. Ou não é? Nós estamos vivendo o apocalipse. O fim. Revelação. Quais são as doutrinas que teus pastores estão ensinando na tua igreja aqui na Assembleia de Deus? Aí? Que tipo de ensinamento os pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia têm ensinado para você? Que tipo de doutrinas e ensinamento os padres, cardeais e bispos têm ensinado dentro da Igreja Católica para você? Que tipo de doutrina o líder do Espiritismo tem ensinado para você? Que tipo de doutrina os canobresistas têm ensinado para você lá no terreiro de Canobré? Que tipo de doutrinas? Que espírito baixa ali? Porque aqui diz que muitos vão abandonar a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. O demônio tem suas doutrinas para dar, para ensinar aos membros dessas igrejas
mundana. Você entra dentro das igrejas evangélicas hoje, você vê o mundanismo. Você não vê diferença de vestimento entre o povo do mundo e o povo dessas igrejas hoje, vê? As pessoas vão para a igreja como se fosse para um baile, para uma discoteca. É cada roupa na moda que a gente fica assim, poxa, gente. Então, que tipo de ensinamento? Tá o líder da sua igreja, o pastor da sua igreja, ensinando que essas roupas exageradas das irmãs na igreja, também dos irmãos, tem crente que vai para, tem crente aqui, né? Tem membro de igreja que vai para a academia, fica todo musculoso, né? Vaidade é pecado. Fé para obedecer a Espírito. Eu vou citar algumas doutrinas ensinadas dentro das igrejas evangélicas, ensinadas também dentro da igreja católica, que são doutrinas de demônio. Ah, mas o senhor está falando um absurdo. Eu estou falando um absurdo, mas estou falando a verdade. Pode ser até um absurdo, porque você nunca ouviu falar isso deles. Você vai ouvir aqui no canal Forasteiro o Destemido 02 no YouTube. Ok? Vou dizer aqui uma doutrina ensinada na igreja satânica. Uma doutrina ensinada na igreja satânica é sobre a volta de Jesus. Ensina-se nas igrejas, principalmente na Assembleia de Deus, que eu nunca fiz parte da Igreja Assembleia de Deus, mas eu tinha contato com membros da Igreja da Assembleia de Deus e eu conversava com eles a respeito do que eles acreditavam. E uma das doutrinas do demônio ensinada dentro da Igreja da Assembleia de Deus e muitas igrejas evangélicas pentecostais é que a igreja será arrebatada antes da volta, será arrebatada para o céu de maneira invisível e ninguém irá perceber. Isso é uma doutrina demoníaca, isso é um ensinamento demoníaco, como Paulo diz aqui. Muitos o abandonarão a fé nos últimos tempos por obedecer a ensino e a doutrina de demônio, ou seja, a doutrina que se ensina dentro das igrejas evangélicas hoje, de que a igreja será arrebatada invisivelmente. Sumiu! E ninguém viu. Jesus levou a igreja. Isso é uma mentira. Isso é um ensinamento satânico. Como eu posso provar isso? No livro do Apocalipse, deixa eu ver se eu encontro aqui. Apocalipse. Vou te provar que é um ensinamento satânico. Esses dias eu quero me dedicar ao estudo das Escrituras. Eu vou provar e desmascarar os pastores das igrejas evangélicas que estão dizendo que a igreja vai ser arrebatada secretamente. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Não vai ser negócio de secretamente. Vamos ver? Apocalipse 1, verso 7. Aqui já é o apóstolo João escrevendo as últimas cartas às igrejas da Ásia Menor. As 7 igrejas, né? Aqueles sete povos ali, praticamente, né?
Eis que vem, verso 7, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todos os olhos verá. Eis que ele vem com as nuvens, ou sobre as nuvens, e todos os olhos verá. Então vai ser de maneira secreta a volta de Cristo, ou vai ser de maneira visível? Porque aqui está dizendo, eis que vem com as nuvens, todos os olhos verá, até o quanto o traspassaram. Ou seja, não tem essa historinha, essa mentira, esse engano sutil dentro das igrejas evangélicas de que a igreja será arrebatada de maneira invisível. A própria Bíblia desmascara esse tipo de gente, esse tipo de ensinamento. Eis que vem com as nuvens, todos os olhos verá Cristo voltar. Tem esse negocinho de história de secretamente, isso é mentira. E os pastores que estão ensinando aí a pagar um preço caro, repreende logo eles. Pede explicação. Que história é essa, pastor? O senhor está dizendo que você ensina para nós que a igreja vai ser arrebatada, tá, entendeu? Que o povo vai procurar a igreja de Deus na terra. Tem até uma música aí, evangélica, procurou a igreja e a igreja não foi encontrada. Aqui diz o quê? Questiona lá. Eis que vem com as nuvens e todos os olhos verá. Então essa é uma da doutrina mentirosa das igrejas aí por afora. Mas eu posso citar outra doutrina mentirosa das igrejas evangélicas hoje no Brasil. Outra doutrina mentirosa das igrejas evangélicas hoje é dizer que o sábado não é mais o dia de descanso. Essas pessoas que afirmam categoricamente que o sábado não é mais o dia de descanso, e os pastores ensinam que o sábado não é mais o dia de descanso, e que Cristo descansou por nós, isso é uma outra doutrina satânica, diabólica, ensinado em todas as igrejas evangélicas aos domingos e aos sábados também. Vou citar aqui também uma doutrina diabólica ensinada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Em questão do sábado, ela está correto. O mandamento é o quarto mandamento. Mas deixa ela lá. Então, outro ensinamento diabólico é as igrejas evangélicas dizer que o sábado não é mais o dia de descanso. Quer uma prova? Vou desmascarar essa outra ensino, essa outra doutrina de demônio. Lembre-se que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, que nos últimos dias, a apostasia. O que é apostasia? O abandono. Apostatou, o abandono da genuína doutrina, da genuína fé. Ok? Do genuíno ensinamento de Cristo. Vambora. O sábado é o sétimo mandamento da lei de Deus. É o quarto, aliás. Perdão, é o quarto mandamento da lei de Deus. Eu posso levar você aqui, aí você pode estar perguntando, você é adventista do sétimo dia? Não, senhor. Não, senhor. Já fiz parte, mas não sou mais. Capítulo 20, verso 4. As igrejas evangélicas ensinam por aí os pastores que o sábado não é mais o dia de descanso. É uma doutrina de demônio. Esse ensinamento dizer que o sábado não é mais o dia de descanso. É uma doutrina de Lúcifer. Ensinado a todos os membros das igrejas evangélicas espalhadas pelo Brasil. Olha o que foi que Cristo disse, olha o que foi que Cristo escreveu em pedra, lá no Monte Horebe, e entregado a Moisés. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho.
O sétimo dia continua sendo o quarto mandamento da lei de Deus. E aquelas igrejas que diz que o sábado não é mais dia de descanso, ela está recebendo o quê? O ensino do demônio, ensinamento de espírito enganador e doutrinas de demônio. Ou seja, os pastores estão com o espírito estão obedecendo a espírito enganador, porque quando eles dizem que o sábado não é mais dia de descanso e você aceita e você obedece, você está ensinando, você está obedecendo a espírito enganadores. Porque o sábado é o dia de descanso e eles dizem que não é. E você aceita, então vocês estão obedecendo a espírito enganadores. Agora vamos mostrar uma doutrina satânica dentro da igreja adventista do sétimo dia. Eu vou frisar ela aqui, porque eu fiz parte dela, fui expulso depois que eu descobri essa verdade. E que essa doutrina já está também em todas as igrejas, inclusive na igreja mãe, que é a igreja católica. Foi a igreja católica quem fabricou essa doutrina e entregou aos membros e às igrejas evangélicas do Brasil. Doutrina satânica, doutrina. Agora aqui eu vou falar sobre doutrinas de demônio, inventada pelos demônios e ensinada nas igrejas evangélicas pelo Brasil afora. Que doutrina é essa, destemido? Ensinada pelos demônios, usando ali os líderes, os pastores. A doutrina da Trindade. Já viu falar? Já ouviu algum ensino? O pastor já te ensinou alguma vez sobre a Trindade? Não? Já? Claro que já. Em que se acredita que o batismo tem que ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, uma trindade. Ensina-se também nas igrejas que devemos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma trindade. Essa trindade é uma doutrina satânica, luciférica. Porque se eu acredito em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e se o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus, e se o Pai é uma pessoa, Cristo é uma pessoa, e o Espírito também é uma pessoa diferente, são três pessoas, e todos três são Deus, então eu tenho uma doutrina chamada a doutrina da Trindade satânica, que é adorada um Deus triuno, três Deus. É satânica, diabólica, e essa doutrina foi resistida pela Igreja Adventista do sétimo dia até 1915. Enquanto a senhora Ellen White era viva, ela combatia essa doutrina dentro da Igreja Adventista do sétimo dia, porque Ellen White acreditava no Deus único e não no Deus trino. Inclusive seu esposo, Tiago White. E hoje é ensinado dentro da igreja a doutrina da Trindade, em que se acredita em Deus Pai, um Deus, acredita-se em Deus Filho, outro Deus, e acredita também no Deus Espírito Santo, outro Deus, três Deus. Vou te provar nas Escrituras também que essa doutrina é antibíblica, é anticristã. Os apóstolos não conheceram essa doutrina. Os profetas não conheceram essa doutrina. A doutrina da Trindade. Abre agora a Bíblia novamente aí no livro de Êxodo.
Êxodo, capítulo 20, novamente. Vou provar e desmascarar esses pastores dessas igrejas evangélicas, que eles estão ensinando as doutrinas de demônio e as pessoas estão abandonando a fé por obedecer a ensinamento de espírito mentiroso e a doutrina de demônio. O primeiro mandamento da lei de Deus desmascara e joga por terra a doutrina da Trindade. Preste bem atenção o que diz no capítulo 1, no capítulo 20 e o verso 3. Não é eu que vou desmascarar, que eu sou simplesmente um pecador, que peço perdão a Deus a todos os dias e me dê força. Mas o próprio Deus vai jogar a doutrina da Trindade toda por terra agora. Doutrina de demônio, ensinado dentro da Igreja Assembleia de Deus, ensinado dentro da Igreja Universal, ensinado na Igreja de Adir Macedo, ensinado dentro da Igreja Adventista, ensinado em várias denominações, doutrinas de demônio. Lembre que foi que Paulo disse lá em 1 Timóteo capítulo 4, que as pessoas iriam aceitar a doutrina de demônio. Ou seja, a Trindade é doutrina de demônio? É, sim. Por quê? Porque se acredita em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas. E se essas 3 pessoas é Deus, não precisa ser um perito em matemática. Se você perguntar para uma criança quantos Deus tem aqui, ela vai dizer 3. Pergunta para uma criança: filha, a gente acredita em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí, quantos Deus tem aqui, filhinha ou filhinho? Ele vai dizer o quê? É 1? Não, ele vai dizer o quê? 3, papai. 3, vovô. Porque é natural, porque é 3 mesmo. A criança, ela vai entender ali. Olha, filhinha, meu netinho, eu acredito em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quantos Deus tem aqui? É claro que a criança vai dizer que tem 3. Aquela criança que já sabe contar qualquer coisa. Doutrinas de demônio ensinado dentro das igrejas evangélicas, a doutrina da Trindade. Mas eu vou ler capítulo 20 de Êxodo e o verso 3. Repara que aqui diz o capítulo 20 e o verso 3. Só o verso 3. Não terás outro Deus diante de mim. Vou ler novamente, talvez você não entendeu. Êxodo 20, verso 3. Acompanhe. Não terás outro Deus diante de mim. Aí eu pergunto para os falsos pastores, os teólogos, os estudiosos, esse que faz 4 anos de teologia e que vem com uma carteirazinha para as igrejas, com diploma, agora eu sou pastor. Responde para mim, pastor. A palavra mim está no singular ou está no plural? Responde para mim, faz um comentário aí no canal Forasteiro Destemido aí no comentário. Responde. Quando o capítulo 20, o verso 3 diz: não terás outros Deus diante de mim. A palavra mim está no singular ou está no plural? Eu entendo com as minhas poucas letras que aprendi no colégio quando eu cortava a cana no Pernambuco, é que a palavra mim está no singular e não no plural. Por que que se ensina um Deus plural? Um Deus Pai, um Deus Filho, isso é plural. E aqui está no singular, mim, se referindo a uma só pessoa, a um só Deus e não a um Deus triuno. Então, doutrinas de demônio ensinado dentro das igrejas evangélicas, exclusive dentro da igreja adventista do 7º dia, que essa doutrina só veio ser sancionada nos anais da igreja adventista do 7º dia em 1980.
Porque essa doutrina foi resistida pelos irmãos patriotas, os pioneiros. Eles não aceitavam a doutrina da Trindade. A senhora Ellen White morreu em 1915. Aí começaram a entrar na igreja novos pastores, novos obreiros, e começaram aí a estudar a questão do Deus triuno. Houve uma luta dentro da igreja adventista do sétimo dia após a morte de Ellen White. Porque um grupo estava querendo inserir dentro da igreja a doutrina da Trindade. E um outro grupo que acreditava na doutrina dos pioneiros, que não acreditava na Trindade, estava querendo inserir. Em 1980, a igreja adventista sancionou nos seus anais da igreja a doutrina da Trindade, contaminou-se com os deuses pagãos.